Bem-vindos, Mugiwaras, marinheiros e todos aqueles que se aventuram na Grand Line. Hoje, como prometido até um pouco mais cedo, vamos à teoria então de como o Orochi pode ter sobrevivido à decapitação pelo Kaido, o porquê que eu acho que ele sobreviveu, e o que eu acho então que vai acontecer com ele nos próximos capítulos. Então vamos lá, para quem leu o capítulo passado de One Piece, sabe então que o Kaido decapitou o Orochi. E foi uma cena bem clara e não resta dúvidas de que ele foi realmente decapitado, teve corpo, teve tudo. Então, digamos assim, nós temos que agora procurar formas que, na verdade, isso possa ser falso, que ele possa, na real, levantar ainda, né? A gente sabe então que ao que tudo indica era o Orochi de verdade, apesar de que existe a teoria de que ele era um desenho do Kanjuro. Até agora, todas as vezes que o desenho do Kanjuro mostrou sendo derrotado, assim, ele sumiu, né? A vez que o desenho que era o Kanjuro se desenhou, né? Quando derrotaram ele, o desenho simplesmente sumiu, virou tinta. Então, ao que parece, não é um desenho, é o Orochi mesmo, porque aparece a cabeça dele caindo no chão, ele está inteiro ainda. E então, como é que ele pode ter sobrevivido isso se ele realmente foi decapitado? E é a teoria mais comum e a única, parece ser a única saída aqui, ou pelo menos a saída mais que mais faz sentido nessa posição, é então a Akuma no Mi do Orochi, que, como quem está acompanhando o mangá já sabe, é a Akuma no Mi da Yamata no Orochi, uma fruta mítica. E Yamata no Orochi então é um ser lendário japonês, e é uma serpente, mais precisamente uma serpente com 8 caudas e 8 cabeças, que é descrita como tendo o tamanho de 8 vales e 8 montanhas e olhos vermelhos. Ela aparece em duas lendas antigas japonesas, 2 livros antigos japoneses que descrevem a lenda da Yamata no Orochi, e as duas são muito parecidas. É só meio que uma adaptação da outra, uma recontagem da outra. Então, primeiro, como é que funciona a lenda da Yamata no Orochi? Ela começa então com o deus Susanoo. O deus Susanoo, todo mundo, quem acompanha o mangá conhece esse nome do Naruto, né? Do Sharingan, mas o Susanoo é um deus, uma divindade japonesa, irmão do Amaterasu, da Amaterasu, né? A Amaterasu é uma mulher, e Susanoo então tinha sido expulso do paraíso. E quando ele tá na Terra, chega na Terra, ele vê num rio dois hashis, né, palitinhos de comida japonesa. Ele vê flutuando no rio, então ele deduz que deve ter pessoas acima do rio. Quando ele sobe e chega no topo do rio, ele encontra um casal chorando, junto com uma jovem, né, um casal velho chorando, junto com uma jovem que também chora. Quando ele pergunta o que está acontecendo, o casal explica então que eles tinham 8 filhas, que a Yamata no Orochi tinha devorado 7 delas, e que e quando ele perguntou então qual era a descrição desse monstro que tinha devorado as 7 filhas, eles falam que é uma serpente de 8 cabeças e 8 caudas, com olhos vermelhos, e que é gigantesca, né? É o tamanho de 8 vales e 8 montanhas, que grama e árvores crescem nessas costas, e seu corpo está sempre sujo com sangue. E ela estaria voltando então para buscar a última filha, que é chamada de Kushinada, a Kushinada Hime. O Susanoo então oferece ajuda. Eles perguntam a identidade dele, ele se identifica como Susanoo, e ele oferece ajuda, mas ele pede em troca a filha do casal, a Kushinada Hime. Quando ele se identifica como Susanoo, o casal concorda em dar a filha deles para ele salvar então eles da Yamata no Orochi. Então o Susanoo começa a se preparar para a batalha. A primeira coisa que ele faz é usar seus poderes de Deus para transformar a Kushinada num pente que ele esconde no seu cabelo. Na sequência, então, ele ordena
que construam 8 cercadinhos. Em cada um desses cercados se coloque um barril cheio de licor, né, cheio de álcool, saquê. Daí, dependendo de qual tradução, qual versão tu lê, vai dizer álcool, saquê. Em japonês vai dizer saquê, porque saquê é o termo genérico para bebida alcoólica, além da bebida saquê. Mas então ele manda colocar 8 barris de saquê nos cercadinhos, né, um em cada. E ele espera então Yamata no Orochi chegar. Quando Yamata no Orochi chega, cada uma das suas cabeças então vai beber o saquê de um dos barris que está no cercadinho. Quando termina de beber, Yamata no Orochi então pega no sono, cabeça atrás de cabeça, cada uma pega no sono uma por uma. Então tranquilamente o Susanoo pega sua espada e corta as cabeças uma por uma. E depois vai cortando as caudas, ele vai cortando o bicho em picadinhos. Quando ele está cortando a cauda do meio, ou a quarta cauda, a espada então do Susanoo quebra. E ele, intrigado por isso, vai olhar o que quebrou a espada dele e descobre uma outra espada. Então dentro da cauda de Yamata no Orochi, essa espada se chama Kusanagi. E o Susanoo então pega essa espada, volta para o paraíso, dá de presente a sua irmã Amaterasu e é recebido, então é bem-vindo de volta ao paraíso, revogam a expulsão dele. Mas mesmo assim ele escolheu voltar para a Terra e viver então juntos e casar com a Kushinada Hime, a filha então que o casal tinha dado para ele. Baseado nessa lenda então, não fala muito sobre o que são os poderes, Yamata no Orochi, o que ela pode fazer, se tu precisa realmente cortar todas as 8 cabeças para ela morrer. Porque ela não luta, não acontece nada, ele simplesmente corta as 8. Então a gente não sabe o que aconteceria se ele tivesse cortado só metade das cabeças ou só uma. A gente não sabe que poderes ela tem. Então baseado nisso, eu acho que o Oda certamente vai dar novos poderes então para Yamata no Orochi, poderes que ele provavelmente vai tirar de outras criaturas. E isso entra então numa das primeiras teorias, que é uma que eu então tomei conhecimento pela primeira vez, né? Não fui eu que criei essa teoria, mas eu vi no canal do Joy Boy, eu achei muito interessante. O Joy Boy é um youtuber americano muito bom, as teorias dele são excelentes. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição, porque olha, é uma das principais inspirações para o meu canal. E o que ele acha que o Oda vai misturar, ou está misturando os poderes de Yamata no Orochi com a Hydra. No caso, então, tu cortaria uma cabeça do Orochi e cresceriam 2 no lugar. Então agora ele teria ido de 8 para 9 cabeças agora que ele foi decapitado. Isso é bem possível, bem provável. São 2 criaturas muito similares de mitologias diferentes, já que Yamata no Orochi não tem muitos poderes descritos. Então faria muito sentido pro Oda dar um poder de outro ser para ela. Mas mesmo que não tenha, faz muito sentido o Oda dizer que as 8 cabeças da Yamata no Orochi tem que ser cortadas então para que ela morra. Ou seja, o Orochi que tem a fruta da Yamata no Orochi não pode morrer até que perca as 8 cabeças. Ele teria perdido só uma, teria 7 sobrando nesse caso. Qual o problema por trás de todas essas teorias que envolvem a fruta dele? O Orochi foi decapitado em forma humana. Se ele foi decapitado em forma humana, teoricamente os poderes da fruta dele não poderiam estar ativados, ou não estariam ativados, como é o normal. Mas a questão é que o Orochi tem uma Zoan mítica. E uma Zoan mítica, ela não é uma fruta normal. O Marco já demonstrou isso, por exemplo, quando tu vê que as chamas dele continuam ativas, mesmo quando ele não está na forma fênix dele, nem em forma híbrida, ele está na forma humana e as chamas dele continuam ativas. O Kaido, a gente não sabe bem quais são os poderes da fruta dele. Teoricamente a gente não sabe nem qual é a fruta dele exatamente, porque tem a teoria de que na verdade ele é um dragão que comeu a fruta do Oni, ou que ele é um Oni que comeu a fruta do dragão, é o mais clássico, o mais óbvio. O que ele é um dragão com a fruta do Oni é a teoria alternativa. Mas considerando então que ele tenha comido a fruta do dragão, uma característica muito comum de dragões na mitologia japonesa é serem quase divinos, quase indestrutíveis, quase invulneráveis. Eles são muito resistentes, as escamas são muito duras.
Então, se isso for uma habilidade da fruta, né, se a fruta do dragão tiver essa habilidade, isso mostra que a imortalidade do Kaido provavelmente também é um efeito passivo da fruta, porque mesmo quando ele tá na sua forma humana ou forma demônio maluca dele, lá seja lá o que ele for, ele continua com as habilidades de dragão dele. Então, sendo a fruta dele a fruta do dragão, isso mostra que é passiva também. Então, ao que tudo indica, as frutas míticas, as zonas míticas, elas têm habilidades especiais passivas, né, que não precisa estar na forma da fruta para ela ativar. Então, de repente, essa habilidade de ter 8 vidas, né, ou precisar ser decapitado 8 vezes para morrer, seja então uma habilidade passiva da fruta do Orochi, da fruta da Yamato no Orochi, e isso é o que permite então que ele esteja vivo. E eu acredito que nos próximos capítulos nós vamos ver ele então se levantar. Eu acho que provavelmente ele vai se sumir, né? Vai começar a confusão e de repente alguém vai procurar o corpo do Orochi não vai mais estar lá. Eu acho que é assim que o Oda vai fazer. Provavelmente não vai mostrar ele levantando, porque seria burrice dele levantar na frente do Kaido. O Kaido só corta a cabeça dele de novo e fica fazendo isso até ele morrer de vez. Então provavelmente o Orochi vai fugir discretamente no meio da confusão, né, se ele realmente reganhar a cabeça. Agora, o que eu acho então que pode acontecer com o Orochi nos próximos capítulos? Por que eu acho que ele está vivo, na verdade? Porque tem pontos do roteiro com ele que são muito importantes e que seguem não resolvidos. Para começar, depois da morte do Yasuo, o Zoro tá muito brabo com o Orochi, né? Mostrou querer matar o Orochi, querer se vingar do Orochi. Então ele tem esse conflito com o Zoro que precisa ser resolvido. Além disso, por todas as questões com o Oden, a Hiyori quer resolver muita coisa com ele. A Hiyori quer matar o Orochi, ela já falou que vai matar o Orochi com as próprias mãos. Então tem toda a questão da Hiyori também que quer matar ele. O Momo também quer vingança contra o Orochi. Então tem tantos personagens que querem vingança, tem tantos conflitos que o Oda preparou entre vários personagens e o Orochi, que matar ele sem resolver nada disso é muito estranho, não funciona bem na história. Então por isso eu acho que ele não morreu. Eu acho que ele vai ter que ser morto por algum desses personagens. E o que eu acho então que vai acontecer nos próximos capítulos? Eu acho que o Orochi vai estar vivo. Eu acho que vai dar uma batalha. Eventualmente o Zoro vai chegar. Eventualmente a Hiyori vai aparecer lá sem aviso. O Momo vai ser livre. E eu acho então que vamos ter um conflito, pelo menos, entre Zoro e Hiyori contra o Orochi. De certa forma, o Zoro fazendo o papel do Susanoo, o deus que derrotou a Yamato no Orochi. E a Hiyori então fazendo o papel mais da Kushinada Hime, né, que não lutou, mas estava lá presente, como ela estava transformada em um pente, mas eu acho que o Oda vai só fazer ela estar lá presente, talvez até participar na batalha, mas ela vai fazer esse paralelo talvez um pouco com a Kushinada. E eu acho então que o Orochi então vai ter alguma espada similar a Kusanagi. E o que eu acho que isso vai ser? Eu pensei um pouco e tem várias opções, mas depois do Zoro ganhar a Enma, e eu acho que ele não vai se desfazer da espada principal dele, que é a do Ichimonji, ela tem um valor sentimental muito importante pro Zoro, então eu não acho que ele nunca vai se desfazer dessa espada. Essa espada vai seguir ele até o final da obra. Talvez ela até suba de ranking eventualmente, eu acho que isso seria muito legal. Mas de qualquer jeito, essa espada eu acho que de nenhum ele se desfaz. A Enma ele acabou de ganhar, é uma espada muito forte, eu não vejo que o Oda simplesmente ia retirar ela dele depois de uma única luta. Seria meio estranho, apesar de que tem formas que ele poderia fazer isso decentemente. Eu fico pensando, talvez fosse interessante fazer, ele usa ela para de repente na luta contra o Kaido, contra os piratas do Kaido, ele usa a espada, que é o poder do Oden, e depois devolve ela, mas não me parece que esse seja o caso, apesar de que eu acho que não se pode descartar. A minha teoria mais forte é de que a espada que o Zoro vai descartar nesse arco, além da Shusui que ele já descartou, é a Sandai Kitetsu. Porque
já existe uma teoria antiga na comunidade, se fala muito, há muito tempo, eu já escuto falar, que o Zoro vai progredir entre as Kitetsus. Então o Zoro tem a Sandai Kitetsu, que é a terceira Kitetsu, e é a mais fraca entre as três espadas amaldiçoadas do Kitetsu e seus descendentes. A Sandai Kitetsu então foi forjada por um dos descendentes do Kitetsu, é o Kitetsu original, que é quem forjou a Shodai Kitetsu, a primeira Kitetsu. E ela é do rank Wazamono. O Wazamono é o ranking mínimo de qualquer espada com rank, com nome. E é também o ranking, o único ranking que a gente não sabe quantas espadas pertencem a esse ranking. Depois disso, então, nós temos o ranking superior, que é o Ryo Wazamono, que são, acho que são 21, não. Eu não lembro quantas espadas são agora, acho que 21 é o Wazamono. São 50. São 50 espadas. Então o Ryo Wazamono. Aí nós temos as 21 Wazamono. Nas Wazamono, então pula um rank, nós temos a Nidai Kitetsu, a Kitetsu segunda. Então ela é consideravelmente melhor que a Sandai. E, então daí no ranking máximo, Saijo Wazamono, que é o ranking das 12 espadas supremas, das quais a gente só conhece 3, tem a Shodai Kitetsu. As 3 Saijo Wazamono é Yori, a espada do Mihawk, é o Baicento do Barba Branca, que se chama Murakumogiri, e a Shodai Kitetsu. Então existe essa teoria de que o Zoro agora tem a Sandai, ele vai ganhar a Nidai eventualmente, provavelmente em um ano, já que ela já apareceu aqui, e depois vai ganhar a Shodai. Lembrando que o Luffy teve a Nidai Kitetsu, estava com ele, foi confiscada na prisão. Eu acho, minha teoria, minha opinião, é de que a Nidai foi parar nas mãos do Orochi, e de que o Orochi vai então estar usando a Nidai contra o Zoro. O Zoro então vai usar suas espadas, vai derrotar o Orochi, vai ganhar a Nidai, fazendo paralelo então com a Kusanagi, que é a espada sagrada que tinha na Yamato no Orochi. Então é isso que eu acho que vai acontecer nos próximos capítulos, né, no futuro do arco com o Orochi. É assim que eu acho que ele sobreviveu. E eu acho que no próximo capítulo nós ainda não vamos ter bem uma resolução, assim, vai ficar ambíguo. O Oda acho que vai dar algumas dicas, talvez mostre onde estava o corpo dele, não tenha nada, mas eu acho que não vai ter alguém dizendo o corpo sumiu, ou vai aparecer o Orochi de pé, o Orochi de repente está lá longe, fugindo, escondido. Eu acho que não vai ter nada disso, eu acho que vão ter pequenos detalhes, talvez alguém olhe para onde estava o Orochi, tem 3 pontinhos, alguém olhe para o corpo dele, dê 3 pontinhos ali, né, um pensamento. Talvez simplesmente o corpo suma, mas ninguém fale nada, então só quem prestar muita atenção repare que sumiu. Mas eu não acho que vai ter algo explícito dizendo o que aconteceu com o Orochi no próximo capítulo. Acho que vai demorar uns 2, 3 capítulos até o Oda então dar uma definição nisso, vai deixar a gente especular um pouco mais. Mas pro vídeo de hoje é isso. Eu vou ver se essa semana, ainda no fim de semana, já que não vai ter capítulo para fazer o review, eu faço pelo menos mais um vídeo essa semana para suprir a falta do capítulo. E então eu vejo vocês na próxima. Quem gostou do vídeo deixa um like, quem não gostou do vídeo pode deixar um dislike, sinta-se à vontade. Comenta no vídeo o que tu gostou, o que tu não gostou, quais são suas teorias, quais são suas opiniões. Quem quiser continuar me assistindo, se inscreva no canal. Eu vou postar vídeos então agora toda semana. Se inscreva no canal, clica no botãozinho da notificação para ser notificado dos vídeos. Pode dar um like nos meus outros vídeos, eu tenho outros vídeos de reviews de One Piece, a maioria são reviews, essa é minha segunda teoria. Eu tenho minha teoria então com a possibilidade do Awakening do Luffy, de um possível Gear 5th, caso ele ocorra na obra. Então dá uma olhada nessa teoria que é bem legal, eu acho que ficou uma boa teoria. E se inscreva no canal e até a próxima. Obrigado.